Olá, discípulo do Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Fica conectado com a Igreja Batista Memorial da Ilha do Governador. Você vai ouvir mensagens da Santa Palavra de Deus que vai mudar a sua vida nasquelas áreas que você tanto deseja mudança, no estado mental, emocional e espiritual. Aqui agora eu vou compartilhar a parte 8 das mensagens da epístola do apóstolo São Paulo aos Filipenses. A alegria triunfante em meio às provas e tribulações. Fica atento à importância vital da unidade cristã. Filipenses, capítulo 2, versículos 1 a 5. Duas verdades são vitais com respeito à unidade cristã. Em primeiro lugar, a unidade espiritual da igreja é produzida por Deus. A unidade espiritual da igreja é uma obra exclusiva de Deus. Não podemos produzir unidade, mas apenas mantê-la. Todos aqueles que creem em Jesus Cristo Theosote, em qualquer lugar, em qualquer tempo, fazem parte da família de Deus, estão ligados ao corpo de Jesus Cristo, Theosote, pelo Espírito Santo. Essa unidade não é externa, mas interna. Ela não é unidade denominacional, mas espiritual. Só existe um corpo de Jesus Cristo Theosote, uma igreja, um rebanho, uma noiva. Todos aqueles que nasceram de novo e foram lavados no sangue do Cordeiro de Deus, Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, fazem parte desta bendita família de Deus. Essa unidade é construída sobre o fundamento da verdade. Por isso, a tendência ecumênica de unir todas as religiões, afirmando que a doutrina divide enquanto o amor une, é uma falácia. Não há unidade cristã fora da verdade da palavra de Deus, a Bíblia. Em segundo lugar, a unidade espiritual da igreja precisa ser preservada com diligência. O perigo que ameaçava a igreja em Filipos e ainda ameaça as igrejas de hoje, as igrejas contemporâneas, saudáveis, é a desunião. Infelizmente, os negócios internos da igreja não iam tão bem
quanto os negócios externos. Havia alguns transtornos na igreja em Filipenses. O próprio apóstolo São Paulo exorta a igreja em Filipos a tapar as brechas que estavam comprometendo a unidade da igreja, como já exortara a igreja em Éfeso. Você sabia? O apóstolo São Paulo recorre a esse tema depois de abordar o capítulo anterior. Ninguém pode destruir o fato de que pessoas que creem em Jesus Cristo e os Theosote foram adotados na família de Deus. Nasceram do Espírito Santo, foram selados pelo Espírito Santo e batizados no corpo de Jesus Cristo, Filho de Deus Salvador. Pessoas podem quebrar essa comunhão com os membros de uma família que, em vez de viver em amor, vivem brigando entre si, deixando de desfrutar a alegria de uma convivência harmoniosa. No momento que os cristãos vivem brigando e falando mal um dos outros, isso é um espetáculo lamentável e vergonhoso diante do mundo. Essa atitude desonra a Jesus Cristo, Filho de Deus Salvador, e ainda mais a própria igreja dele. Você sabia? O apóstolo São Paulo faz uma transição dos inimigos externos, Filipenses 1, 28, para os perigos internos, Filipenses 2, de 1 a 4. Essa transição, que é a palavra grega, pois te marca, presume que Paulo está deixando a ameaça de um mundo hostil para tratar de um problema igualmente ameaçador, ou da comunidade dividida. O apóstolo São Paulo alerta para o fato de que uma igreja dividida é uma igreja presa, é uma presa fácil, no caso de um ataque frontal da sociedade externa. Assim, não basta apenas ficar firmes quanto aos perigos que vêm de fora, é preciso acautelar-se contra os perigos de esboroar-se por causas das divisões internas. Você sabia? Acompanhe o ensino do apóstolo São Paulo sobre esse tema fundamental para a Igreja de Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, em todos os tempos. Os alicerces da unidade. Filipenses capítulo 2, versículo 1. Se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, e se há entranhados afetos e misericórdias. Filipenses, capítulo 2, versículo 1.
Coloque a Bíblia em sua mente. O apóstolo São Paulo, antes de exortar a igreja sobre o assunto ou a questão da unidade cristã, dá a base doutrinária. Há 4 pilares que sustentam a unidade cristã. Esses pilares não são criados pela igreja, mas são dádivas de Jesus Cristo e os Theosote à igreja. Há 4 fundamentos dados pelo apóstolo São Paulo para justificar o seu apelo à unidade. Paulo coloca esses fundamentos em forma de cláusulas condicionais. Paulo assume em cada uma que a condição é verdadeira. Esses pilares já existem e eles precisam ser o alicerce da unidade cristã. Podemos ver a obra da própria Trindade na construção da unidade da igreja. Os cristãos estão em Jesus Cristo e os Theosote, experimentando a realidade do amor de Deus, o amor ágape, pela ação do pneuma hagios, Espírito Santo. O apóstolo São Paulo apela aos cristãos filipenses por meio de uma mais profunda experiência como cristãos para preservarem a paz e a concórdia. Dos 4 fundamentos da unidade, o primeiro e o terceiro são objetivos: exortação em Jesus Cristo e os Theosote e comunhão do Espírito Santo. Os princípios externos do amor e harmonia, enquanto o segundo e o quarto, consolação de amor e estranhados afetos e misericórdia, são subjetivos, os sentimentos interiores que nos inspiram. Você sabia? Em primeiro lugar, a exortação em Cristo. Se há, pois, alguma exortação em Cristo. Filipenses 2:1. A palavra grega parakalesis sugere que há uma obrigação colocada sobre os cristãos filipenses, oriunda diretamente de sua vida em Cristo, para trabalharem juntos e na harmonia. O apóstolo São Paulo está convidando os cristãos filipenses a se lembrar de seu status de comunhão ou comunidade amada por Jesus Cristo e os Theosote. Todos os cristãos têm recebido encorajamento, exortação e conforto de Jesus Cristo e os Theosote. Essa experiência deveria unir os cristãos em Filipos. Ninguém pode caminhar desunido com seus semelhantes e, ao mesmo tempo, estar unido a Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador. Ninguém pode viver a atmosfera de Jesus Cristo e os Theosote e viver ao mesmo tempo odiando
os seus semelhantes. Cuidado com o espírito de Caim. Em segundo lugar, consolação de amor. Alguma consolação de amor. Filipenses 2:1. A Bíblia diz, eu acredito. A palavra consolação, paramition, aqui deveria ser traduzida por encorajamento e consolação, pois a ideia é terna persuasão do amor. Aqui é o amor de Jesus Cristo e Osteosote pela igreja que o apóstolo São Paulo tem em vista ao conclamá-los para que vivam juntos em harmonia. O apóstolo São Paulo apela para os mais altos motivos. O amor que o Senhor da Igreja, Jesus Cristo e Osteosote, nutre por seu povo, precisa impeli-los a viver dignamente. Quero que se lembre disso. O amor ágape nos leva a amar como Cristo nos amou. O amor ágape nos leva a suportar uns aos outros. O amor ágape nos leva a perdoar uns aos outros. O inferno é a condição eterna dos que fizeram da relação com Theos e seus semelhantes algo impossível, porque destruíram em suas vidas o amor ágape. Em terceiro lugar, comunhão do Espírito. Se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito. Filipenses 2:1. A participação comum no Espírito Santo, pneuma agios, pela qual os cristãos são batizados em um só corpo, deveria determinar a morte de toda desavença e espírito de partidarismo. O Espírito Santo, pneuma agios, trouxe os cristãos de Filipos a uma comunhão uns com os outros. Aquele que os uniu em Jesus Cristo e Osteosote nos unia uns aos outros. É o Espírito Santo quem produz a nossa comunhão com Deus e a nossa comunhão com o próximo. É o Espírito Santo que nos une a Deus e ao próximo, de tal maneira que todo aquele que viver em desunião com seus semelhantes dá provas de não possuir o dom do Espírito Santo. Só há um Espírito, só há um corpo. Facções ou divisões não têm lugar no corpo de Jesus Cristo e Osteosote, a igreja. Quero que se lembre disso. O Espírito Santo é o princípio unificador na igreja local. Somente ele, o Espírito Santo, pode dar ordem ao caos e preservar a harmonia no corpo de Jesus Cristo e Osteosote. A não ser que o Espírito Santo reine,
haverá confusão na igreja. Sem o Espírito Santo não há vida, amor e nem poder na igreja. Onde reina o Espírito Santo, existe amor, porque o amor, como diz a Bíblia, é fruto do Espírito Santo. Quero que você se lembre disso. Em quarto lugar, entranhados afetos e misericórdia. C.A. entranhados afetos e misericórdia. Filipenses 2:1. Coloque a Bíblia em sua mente. A palavra grega afetos, esplagon ou espanchinon, significa literalmente as entranhas humanas, consideradas como a sede da vida emocional. Enquanto no primeiro capítulo a palavra está se referindo ao amor do apóstolo São Paulo pelos cristãos filipenses, aqui ela se refere ao amor de Jesus Cristo e Osteosote por eles e por intermédio deles. Já a palavra grega oikirtimos é a palavra que descreve a emoção humana da piedade terna ou simpatia. A irmandade em uma igreja não se limita a sentimentos, nem se resume em atividades de ajuda e frias ações. Certamente, nossas entranhas precisam ser movidas e as aflições do irmão precisam despertar em nós uma vida de compaixão. Quando o Espírito Santo trabalha na vida do cristão, o fruto do Espírito Santo é produzido. O apóstolo São Paulo destaca 2 frutos que acentuam o verdadeiro cuidado de um para com o outro, o que pavimenta a unidade entre os cristãos. Se sente pronto para ouvir? Fica conectado. Afeto refere-se à sensibilidade para com as necessidades e os sentimentos dos outros, enquanto compaixão significa o sentimento de dor que alguém sente ao ver o outro sofrer e o desejo de aliviá-lo desse sofrimento. Tal preocupação fortalece a unidade entre os cristãos. Toda desarmonia na Igreja de Jesus Cristo e Osteosote é a falta dos entranhados afetos, é a ausência de misericórdia. Você sabia? Você precisa saber dos perigos contra a unidade. A Bíblia diz: nada façais por partidarismo, nem vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Filipenses 2:3. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Filipenses capítulo 2, versículo 4. Coloque a Bíblia em sua mente. Você vai gostar. O apóstolo São Paulo já havia mencionado o exemplo negativo de alguns cristãos de Roma que estavam trabalhando com a motivação errada. Esse comportamento fere a comunidade
entre os irmãos e perturba a unidade da igreja. Agora, o apóstolo São Paulo fala sobre dois perigos que conspiram contra a unidade da igreja de Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador. Em primeiro lugar, partidarismo. Nada façais por partidarismo. Filipenses 2:3. A igreja em Filipos tinha muitas virtudes, a ponto de o apóstolo São Paulo considerá-la sua alegria e coroa. Mas essa igreja em Filipos estava ameaçada por alguns sérios perigos na área da unidade. Havia tensões dentro da igreja em Filipos. A comunhão na igreja em Filipos estava sendo atacada. A palavra grega, traduzida por partidarismo, epiteia, é o resultado do egoísmo. Depois de o apóstolo São Paulo mencionar a atitude mesquinha de alguns cristãos de Roma que, movidos por inveja, pregavam a Jesus Cristo e os Teossote para despertar neles ciúmes, pensando que o seu trabalho apostólico era uma espécie de campeonato em busca de prestígio, o apóstolo São Paulo volta agora suas baterias para apontar os perigos que estavam afetando a unidade na igreja em Filipos. Fica conectado e se prepare para ouvir. O perigo de trabalhar sem unidade. Vivei acima de tudo por modo digno do Evangelion de Christos, para que, ou indo ver-vos, ou estando ausente, ouça no tocante a vós outros que estáis firmes em um só espírito, com uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica. Filipenses 1:27. Nada debilita mais a unidade do que os cristãos estarem engajados no serviço de Jesus Cristo e os Teossote sem unidade. A obra de Jesus Cristo e os Teossote não pode avançar quando alguns cristãos puxam para um lado e outros cristãos buscam mais seus interesses do que a glória de Jesus Cristo e os Teossote. Na igreja em Filipos havia ações desordenadas. Eles, os cristãos em Filipos, estavam todos lutando pelo Evangelho de Jesus Cristo e os Teossote, mas não juntos. Você sabia? Ouça agora o perigo de líderes buscarem seus próprios interesses. Pois todos eles buscam o que é próprio, não o que é de Cristo Jesus. Filipenses 2:21. O apóstolo São Paulo, ao enviar Timóteo à igreja em Filipos e dar bom testemunho acerca dele, denuncia ao mesmo tempo alguns líderes que buscavam seus próprios interesses. Esses líderes eram amantes dos holofotes. Esses líderes não buscavam a glória de Deus, nem a edificação da igreja, mas sim a construção de monumentos em seus próprios
nomes. Ouça e fica conectado. Mais um perigo. O perigo de falsos mestres infiltrando-se na igreja. Acautelai-vos dos cães. Acautelai-vos dos maus obreiros. Acautelai-vos da falsa circuncisão. Filipenses 3:2. Os falsos mestres, os falsos obreiros e a heresia são sempre uma ameaça à Igreja de Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador. Os lobos sempre buscarão uma brecha para entrarem no meio do rebanho. O apóstolo São Paulo está alertando a igreja em Filipos sobre os judaizantes. Estes tentavam desacreditar seu apostolado, ensinando que os gentios precisavam ser circuncidados caso desejassem ser salvos. Assim, eles negavam a suficiência da fé em Jesus Cristo e os Theosote e acrescentavam ritos judaicos como condição indispensável para a salvação. Ouça mais um perigo, o perigo do mundanismo na igreja. Irmãos, sede imitadores meus, e observai os que andam segundo o modelo que tendes visto em nós. Filipenses 3,17. Pois muitos andam entre nós, dos quais repetidas vezes eu vos dizia e agora vos digo, até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. Filipenses 3,18. O destino deles é a perdição. O Deus deles é o ventre, e a glória deles está na sua infâmia, visto que só se preocupam com as coisas terrenas. Filipenses, capítulo 3, versículo 19. A unidade da igreja em Filipos estava sendo ameaçada por homens mundanos, libertinos e imorais. Essas pessoas fizeram o apóstolo São Paulo sofrer de tal modo que o levaram às lágrimas. O apóstolo São Paulo chama de inimigos da cruz de Jesus Cristo e os Theosoter. Essas pessoas eram mundanas, pois só se preocupavam com as coisas terrenas. Eram comilões, beberrões e imorais, com uma visão muito literal da fé cristã. Muito liberal da fé cristã, do tipo que ele está sempre dizendo, isso não é pecado, não tem problema. Em vez de a igreja seguir a vida escandalosa desses líderes libertinos, deveriam imitar o exemplo do apóstolo São Paulo. Você sabia o perigo de os cristãos viverem em conflito dentro da igreja? Filipenses 4:2. Rogo a Evódia e rogo a Sintique, pensem concordemente no Kyrios. Aqui o apóstolo São Paulo está trabalhando com a questão de conflito entre liderança da igreja local
pessoas que disputam entre si a atenção e os espaços de atuação na igreja. No momento que o trabalho era dirigido pela família de Evódia, o pessoal de Sintique não participava. E quando era promovido por Sintique, quem não participava era o pessoal de Evódia. Você já viu isso em algumas igrejas que você conhece? Ouça, você precisa saber dos perigos contra a unidade. Em primeiro lugar, partidarismo. Em segundo lugar, vanglória e egoísmo. Nada façais por partidarismo ou vanglória. Filipenses 2:3. Vanglória, kenodoxia, é buscar glória para si mesmo. A palavra grega kenodoxia, traduzida por vanglória, só aparece aqui em todo o Novo Testamento. Kenodoxia, vanglória, denota uma inclinação orgulhosa que busca tomar o lugar de Deus e a estabelecer um status autoassertivo que rapidamente induz ao desprezo do próximo. Kenodoxia, vanglória, destrói a verdadeira vida comunitária. O apóstolo São Paulo colocou seu dedo investigativo bem na ferida dos filipenses. Os membros da igreja em Filipos estavam causando discórdia por causa de atitudes ou ações. Eles desejavam reconhecimento ou distinção, não por puros motivos, mas meramente por inibição pessoal. Eles estavam criando partidos baseados com prestígio pessoal, ao mesmo tempo que desprezavam os outros. Você já viu isso em outras igrejas? Fique de olho no espírito, ou fique de olho no imperativo da unidade. Completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Filipenses 2:2. O apóstolo São Paulo está preso, algemado na antessala do martírio, mas a sua atenção não está voltada para si mesmo. Havia alegria no coração do apóstolo São Paulo, mas sua medida ainda não estava cheia. Um grau ainda mais elevado de unidade, de humildade e de solicitude em família podia completar o que ainda faltava no cálice da alegria do apóstolo São Paulo. O principal anseio do apóstolo São Paulo não era a rápida libertação da prisão, mas o progresso espiritual dos cristãos filipenses. A alegria do apóstolo São Paulo não vem de suas condições pessoais, mas da condição da igreja de Jesus Cristo e Theos Soter. Mesmo preso, Paulo diz que a igreja em Filipos era sua alegria e coroa. As orações do apóstolo São Paulo em prol dos cristãos filipenses
eram orações alegres. Todavia, agora o apóstolo São Paulo deseja que o cálice da sua alegria transborde e por isso ordena: completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Filipenses 2:2. Coloque a Bíblia em sua mente. Você vai gostar do resultado. O apóstolo São Paulo não pode estar alegre enquanto o espírito de facção existir nessa generosa igreja em Filipos. Paulo exorta, na verdade, para que tenham unanimidade de coração. Não se trata da unanimidade formal que se consegue manter mediante o exercício do poder do veto. Trata-se daquela unanimidade sincera de propósitos pela qual ninguém deseja impor um veto sobre as pessoas. Essa mesma igreja em Filipos, que estava comprometida com o apóstolo São Paulo no apoio missionário, dando-lhe conforto e sustento financeiro, estava sendo ameaçada por divisões internas, e isso toldava alegria no coração do velho apóstolo Paulo. Você sabia? Agora chegou o grande momento. Quer saber como a igreja poderia completar a alegria do velho apóstolo São Paulo? Fica conectado. Em primeiro lugar, demonstrando unidade de pensamento. A unidade de pensamento não é uma coisa fácil de alcançar, especialmente onde as pessoas têm uma mente ativa e um espírito independente. O verbo grego proneo, usado aqui para definir o pensar a mesma coisa, é muito importante nessa epístola, uma vez que aparece nela 10 vezes, enquanto apenas mais 13 vezes em todas as demais epístolas. O verbo grego proneo não tem em vista o pensamento teórico dos teólogos, mas o pensar prático, subordinado ao querer. Trata-se do proneio de Jesus Cristo e os teossote, que nesse caso não é o raciocínio doutrinário, com o qual o eterno Filho de Deus, Cristo Jesus, sem dúvida poderia ter apresentado uma imagem condizente de todas as coisas. Aqui se trata do pensamento que conduziu o Filho de Deus, Jesus Cristo e os teossote, do trono da glória para a vergonha de morte da cruz. Se todos pensarem da mesma maneira que Jesus Cristo e os teossote pensou, como ele morreu por pecadores, não poderão se separar, aonde apegar-se aos irmãos. A palavra proneia, traduzida aqui por mente, denota não uma capacidade intelectual, mas uma ação, uma atitude moral. Ter uma só mente não significa que os cristãos têm
de concordar em tudo. Em vez disso, cada cristão precisa ter a mesma atitude de Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, que o apóstolo São Paulo descreve em Filipenses 2, de 5 a 11. Quero que você coloque a palavra de Deus, a Bíblia, em sua mente. Em segundo lugar, demonstrando unidade nos relacionamentos. Tenhais o mesmo amor. Filipenses 2:2. Os irmãos da igreja em Filipos precisavam ter o mesmo amor ágape uns pelos outros, igual ao que Jesus Cristo e os Theosote têm por eles. O amor de Jesus Cristo e os Theosote o trouxe do céu para a humilde condição da natureza humana, para morrer na cruz a favor dos pecadores. Embora os cristãos não possam fazer o que Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, fez, eles podem seguir seu exemplo quando expressam o mesmo amor ágape na maneira de lidar uns com os outros. Quero chamar a sua atenção para essa verdade. Ouça agora e fica conectado em terceiro lugar, demonstrando unidade espiritual. Sejais unidos de alma. Filipenses 2:2. A igreja precisa ser unida de alma. Jesus Cristo e os Theosote orou para que todos aqueles que creem possam ser um como ele e o Pai são. Isso significa dois corações batendo como um só. Na igreja de Jesus Cristo e os Theosote não há espaço para disputas pessoais. A igreja de Jesus Cristo e os Theosote não é um concurso de projeção pessoal, nem um acampamento de desempenhos pessoais. A igreja de Jesus Cristo e os Theosote é um corpo onde cada membro coopera com o outro, visando a edificação de todos. Quero que se lembre disso. Ouça em quarto lugar, demonstrando unidade de sentimento, tendo o mesmo sentimento. Filipenses 2:2. A igreja precisa ter o mesmo sentimento. A igreja é como um corpo que precisa cantar no mesmo tom. Os cristãos não são competidores, mas cooperadores. Eles, os cristãos, não são rivais, mas parceiros. Eles, os cristãos, não estão lutando por causas pessoais, mas todos precisam buscar a glória de Deus. Na igreja de Jesus Cristo e os Theosote não deve existir disputas políticas, brigas por cargos, ciúmes e invejas. O espírito de Diótrefes, que buscava primazia e desprezava os outros, não deve ser cultivado na igreja de Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador. Você vai ouvir agora a virtude que promove a unidade. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um o outro superiores a si mesmos. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Tende em vós
o mesmo sentimento que houve também em Cristo. Filipenses capítulo 2, versículos 3 a 5. A humildade é a virtude que promove a unidade. A humildade é o remédio para os males que atacam a unidade da igreja. A palavra grega tapeinofrosine é um termo cunhado pelo cristianismo. Quero que se lembre disso. Humildade era uma expressão de opróbrio do pensamento clássico grego, tendo conotações de servilismo, como nas atitudes de um homem vil ou de um escravo. Quase sempre esses escritores gregos, quase sempre entre os escritores gregos, humildade tem um significado negativo. Você sabia? Entre o povo de Deus, a humildade é um imperativo. Deus escarnece dos escarnecedores, mas dá graça aos humildes. Tiago diz que Deus existe aos soberbos, mas dá graça aos humildes, e o apóstolo Pedro ordena: humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que ele, em tempo oportuno, vos exalte. A Bíblia diz, eu acredito. A humildade deve ser a marca do cristão, pois Jesus Cristo Zios Theosote é manso e humilde de coração. A Bíblia diz em Mateus 11, 29, e eu acredito. Os discípulos de Jesus Cristo Zios Theosote demoraram a entender essa lição e muitas vezes discutiam sobre quem deveria ocupar a primazia entre eles. Nessas condições, Jesus Cristo Zios Theosote lhe dizia que maior é o que serve e que ele mesmo veio não para ser servido, mas para servir. Humildade provém do conhecimento de Deus e de um correto conhecimento de si mesmo. Enquanto a ambição e o preconceito arruinam a unidade da igreja, a genuína humildade a edifica a igreja de Jesus Cristo e os Theos Soter. Ser humilde envolve ter uma correta perspectiva sobre nós mesmos em relação a Deus. A humildade olha para o outro com honra. A humildade busca o interesse do outro com solicitude. Quero que se lembre disso. Humildade é colocar o outro na frente do eu. O argumento decisivo do apóstolo São Paulo é o exemplo de Jesus Cristo Zios Theosoter. O exemplo de Jesus Cristo Zios Theosoter é sempre o argumento supremo que o apóstolo São Paulo, na exortação ética, principalmente quando trata dos interesses altruístas pelo bem-estar do próximo. Seu exemplo de Jesus Cristo Zios Theosoter precisa ser seguido. É melhor, então, manter maior interesse pelos direitos dos outros e pelos nossos deveres do que cuidar principalmente dos nossos direitos e dos deveres dos outros. Como foi a sensação ao ouvir tudo isso? Se sente preparado a entregar sua alma para Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador?
no momento de decisão em Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, sua alma é salva, seu destino é selado e muitos benefícios advirão. Venha, venha, venha rapidamente para Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, enquanto você expira o ar da graça de Deus.